contratos têm que ser revistos com a apresentação das condições financeiras e econômicas de cumprir com esta universalização. E a Corsan não tem capacidade própria de geração de caixa, o Estado não tem capacidade de aporte, isso acho que todos entendem muito bem, e não existe disponibilidade de linhas de financiamento em volume suficiente para atender a estas metas que estão estabelecidas até 2033. Existem metas de redução de perdas, de qualidade de serviços e incentivo à participação privada neste novo marco regulatório do saneamento. As novas exigências aumentam o rigor no cumprimento das metas, portanto, aumentam a velocidade do investimento, necessária para o investimento, a necessidade de comprovação de capacidade econômica financeira, como eu disse, e impõem, portanto, um risco. Se não houver adaptação para o ritmo de entrega, perder os contratos. Como eu disse, até 2022, nós precisamos aditivar os contratos com a comprovação da capacidade financeira das companhias de cumprir com as metas. E a Corsan não conseguirá comprovar isso. E se gerará, fatalmente, ambiente que poderá levar à perda de contratos com as cidades. A companhia não deixará de existir, continuaria estatal, passivos e compromissos, mas ela não teria qualquer receita, porque os contratos seriam perdidos. Esse é o risco que o novo marco do saneamento apresenta. O volume de investimento exigido chega a cerca de 10 bilhões de reais. É o volume do programa de investimentos da Corsan, um dos maiores do Estado, com forte impacto ambiental, social e tecnológico, mas que ela não tem capacidade, fôlego para fazer. E ampliar a capacidade de investimentos é um esforço que nós já temos feito, mas que, como eu disse, é insuficiente dentro das metas que estão estabelecidas. No ano passado, por exemplo, a Corsan fez um investimento maior da história. Foram 417 milhões de reais investidos pela Corsan em plena pandemia, em pleno ano de pandemia. Foi o maior volume de investimentos da história da companhia, mas são insuficientes para atingir, neste ritmo, a meta de universalização até 2033. Nós fizemos também captação de recursos por emissão de debêntures de 600 milhões de reais, mas, mais uma vez, isso não é suficiente para atingir a necessidade de investimentos para cumprimento das metas. Fizemos a PPP da região metropolitana, né, que é uma alternativa, mas que, diante do novo marco regulatório, também vai significar a perda de apetite, porque a PPP ainda condiciona a gestão pública da companhia, que, pela sua ineficiência, né, compromete a qualidade e a capacidade de atingimento das metas. Então, a PPP se transformou numa opção menos atraente, né, diante desse novo marco regulatório. O atual plano de investimentos apresenta os desafios que aqui estão elencados, né, como eu disse, foram 417 milhões em 2020, né, seriam 1 bilhão e 100 nesse ano, e teríamos que seguir num ritmo de triplicar os investimentos feitos no ano passado. Vejam, no ano passado já foi o maior volume da história, teríamos que triplicar o volume anual de investimentos para chegar em 2033 com a capacidade de atingir as metas. E aí temos um problema adicional à falta de recursos, que é a burocracia. Uma empresa pública precisa respeitar processos burocráticos, licitatórios, complexos, para cada um dos itens. Cada estação de tratamento, cada rede coletora, cada coletor geral, em cada uma das cidades, precisa ser licitado individualmente, se tornando um imenso problema burocrático, ou seja, além de não ter recurso, mesmo que tivesse recursos em volume suficiente, a companhia teria imensa dificuldade de fazer cumprir centenas de processos licitatórios que teriam que ser feitos, todo este programa de investimento através de uma companhia pública até 2033. Como eu disse, seria necessário triplicar a média histórica de investimento da companhia. Aqui tem o retrospecto de 2018, 19 e 20, né, mostrando, como eu falei, 2020, o ano de maior investimento aí da Corsan. As fontes de financiamento são escassas, o perfil da dívida da companhia já
limita a capacidade de financiamento porque estão esgotadas as fontes tradicionais estatais de financiamento para o saneamento. Recentemente, a gente teve, no momento de maior prosperidade econômica do país, naquele momento em que se expandia a capacidade de crédito, a oferta de linhas de financiamento através do PAC Saneamento, que pela própria burocracia, muitas foram difíceis de captar, né? Talvez nem a metade das obras previstas no PAC Saneamento de 10 anos atrás tenham conseguido se viabilizar. Isso eu digo no Brasil inteiro. Então, a atual geração de caixa está abaixo do nível ideal para garantir a capacidade de investimentos, o acesso a recursos do mercado de capitais, como emissão de debêntures e oferta pública de ações, são alternativas. Nós fizemos a emissão de debêntures, mas elas são limitadas também. E temos que pensar na participação privada como oportunidade de melhorar a eficiência da companhia. Aliás, a pouca eficiência e o baixo nível de investimento da Corsan ao longo dos anos, dentro do quadro fiscal do Estado e da própria companhia, já significou termos um perfil da oferta de serviços completamente dissonante aí da nossa realidade socioeconômica. Vejam que o Rio Grande do Sul tem 32% de coleta e tratamento de esgotos da sua população. 32% da população é que tem coleta e tratamento de esgotos, enquanto esses indicadores chegam a 64% no Rio de Janeiro, 73% em Minas Gerais e 90% em São Paulo. Nós estamos abaixo, inclusive, da média nacional, e onde a Corsan presta os serviços, né, é menor ainda do que a própria média do estado do Rio Grande do Sul. De outro lado, a companhia tem outros problemas de eficiência. Isso aqui é fruto de uma realidade do serviço público, né, que é, infelizmente, a de que o que é público, ao invés de ser entendido como de todos e que se deveria ser cuidado, é entendido como sendo de ninguém e acaba sendo depreciado. Decisões erradas, decisões pouco comprometidas com o futuro da companhia ao longo da história, diversas oportunidades de diversas administrações, significaram termos uma companhia de saneamento que tem, por exemplo, um gasto com pessoal sobre a sua receita líquida substancialmente maior que de outras companhias, como a Copasa, a Sabesp e a Sanepar. Tem a menor lucratividade, a margem de EBITDA da companhia é a menor entre estas companhias aqui elencadas, a Copasa, a Sabesp, a Sanepar e a Egea, que é uma empresa privada. O índice de perdas de distribuição é o maior também entre essas companhias, então vejam a dificuldade de eficiência. Poderão alguns dizer, eventualmente, que, bom, mas se for bem administrada, a companhia funciona. Ora, o problema é como bem administrar uma companhia em que a cada 4 anos, pelo menos, pelas mudanças sucessivas de governos, mudam os seus dirigentes, mudam as suas diretrizes, mudam os seus encaminhamentos, quando não na própria administração de um próprio governo, por mudanças das circunstâncias políticas, mudam as diretrizes em função da mudança de secretários, de presidentes da companhia. Então ela tem muita dificuldade de conseguir ter um plano de investimentos de longo prazo e de ter um trabalho de eficientização consistente e permanente. Esta é a dificuldade que se observa na gestão de uma companhia pública. E aí, por ter sido administrada como se fosse de ninguém, com pouco compromisso, decisões erradas, sem ter a preocupação de que fossem responder, talvez, pelos erros de decisões passadas, a companhia acumula um passivo, uma dívida trabalhista, que tem tido uma média anual de 200 milhões de reais de pagamento de dívidas trabalhistas, o que significa que só nos 5 últimos anos foram 1 bilhão de reais das receitas da companhia subtraídos, drenados, já que estamos falando em saneamento, para o pagamento de dívidas trabalhistas e não para o investimento em saneamento básico. Só no ano passado foram 220 milhões
de reais que a companhia precisou pagar em dívidas trabalhistas. Dívidas trabalhistas que se acumularam por decisões erradas, comprometidas em gestões que, por não ter a preocupação de responderem a um acionista atento, né, e responderem até financeiramente, diretamente pelos erros que cometem, como o Estado acaba arcando com tudo, com esse pouco compromisso foram se sucedendo aí essas dívidas trabalhistas. São 695 milhões de reais de passivos trabalhistas já provisionados em balanço da companhia, além de um passivo previdenciário de 677 milhões de reais referente às obrigações da empresa como patrocinadora da Fundação Corsã de Previdência. Infelizmente, como uma companhia pública, que é de todos, mas que muitas vezes foi tratada como se fosse de ninguém, benefícios e concessões foram feitas em termos de benefícios previdenciários que comprometem muito a capacidade financeira da companhia. Por isso, existe profunda semelhança com o caso CE. O elevado passivo trabalhista e previdenciário leva inevitavelmente a um baixo nível de investimento e consequente perda da qualidade dos serviços. O caso da Corsã é mais complexo que o da CE, como eu já expliquei, porque ao invés de um poder concedente, são 317. 317 prefeitos que estão em início de mandato nesse momento e que, à luz do novo marco regulatório do saneamento, serão chamados à responsabilidade de observar a capacidade de atendimento das metas estabelecidas nesse novo marco regulatório. E ao visualizar que a Corsã não terá capacidade de fazer esse investimento, poderão ser levados a optar pelo rompimento dos contratos. Além disso, cabe aqui fazer uma lembrança. Se a CE tivesse sido privatizada há 4 anos, certamente nós não estaríamos diante desse quadro em que nós temos um passivo de ICMS, do qual o Estado precisa abrir mão de parte dele e fazer aportes na companhia para conseguir vender a companhia. Há 4 anos, muito possivelmente, ou antes disso, a CE teria sido vendida por um valor que ingressaria nos cofres públicos do Estado, ajudando a promover investimentos em outras áreas e redução de outros passivos. E hoje, o Estado tem que abrir mão de receitas de ICMS, né, e fazer a solução de passivos da companhia para poder oferecer em condições atraentes. Se não fizermos o mesmo, se não fizermos com a Corsã rapidamente um movimento que consista na operação pelo setor privado, na privatização, infelizmente ela se tornará algo muito parecido com a CE no futuro muito próximo, muito próximo. E aí, como é que então nós pretendemos levar a efeito essa desestatização da Corsã? Em primeiro lugar, já tramita na Assembleia uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que retira a obrigação de plebiscito para a desestatização da Corsã. Essa PEC é de autoria do deputado Sérgio Turra, e ele acabou de fazer o pedido na Comissão de Constituição e Justiça de preferência para que, né, o pedido de preferência para que esta PEC tenha a apreciação do parecer no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. A retirada do plebiscito é um passo fundamental para que nós possamos, em seguida, dar o passo seguinte, que é apresentar o projeto de lei que vai disciplinar a desestatização. Aliás, eu já manifestei em outras oportunidades, o plebiscito não parece ser oportuno, porque o plebiscito chama 11 milhões e meio de gaúchos que não estão apropriados de todas essas informações que andam aqui, dos balancetes, dos passivos trabalhistas, da complexidade do novo marco regulatório, para tomar uma decisão. Por isso, parece muito apropriado, assim como fizemos com as outras companhias, que se dispense de plebiscito e que essa decisão seja tomada através do projeto de lei em apreciação pelos deputados, que receberam delegação de competência pelos cidadãos para, de posse dos dados, das informações, decidirem em nome da população gaúcha, né, julgando a melhor oportunidade a partir das informações que os deputados são, inclusive, remunerados para isso.
para poder tomar decisões e estudarem, né, entenderem o assunto, tomarem decisões em nome da população. O que o Estado pretende fazer é uma abertura de capital, uma IPO, portanto, vamos vender ações da companhia, e parte do valor adquirido nessa abertura de capital vai ser para a capitalização da companhia. R$1 bilhão serão para a própria companhia. E vamos vender parcela relevante das ações do governo do Estado. Por que o Estado vende ações e parte dos de vir para o governo fica na companhia para investimentos? Porque o interesse aqui é alavancar investimentos em saneamento, é ajudar a viabilizar investimentos mais rápidos em saneamento. E ao termos essa capitalização, a gente aumenta o interesse de compradores das ações da companhia, porque sabem que estarão comprando ações de uma companhia que estará sendo capitalizada para promover investimentos, expandir os seus serviços, ou seja, uma companhia que estará a caminho de melhor sustentabilidade econômica, financeira e de capacidade de prestação de serviços. Então, é uma forma de alavancar investimentos para atender ao interesse público de saneamento básico e de atrair a melhor interesse privado na compra das ações. O Estado vai deixar de ser controlador, mas ele vai permanecer como acionista de referência da companhia. Nós ainda não temos fechados, a modelagem vai dizer isso logo mais adiante, na definição do percentual que ficará com o Estado, mas será algo possivelmente ao redor de 30% das ações. O Estado deixa de ser controlador, né? A maior parte das ações estará nas mãos da iniciativa privada, que passa a controlar a companhia, mas o Estado permanece com uma participação relevante, que inclusive vai fazer tem assento em conselho e participe das decisões da companhia. A participação do Estado aqui, como acionista de referência, significa que ele será individualmente, né, potencialmente o maior acionista da companhia individualmente, mas as suas ações não deixarão a ele o controle da companhia. Mas ele será ainda um acionista relevante com participação nas decisões para o futuro da companhia. Afinal, estamos falando de saneamento e da importância de ter uma presença estadual do Estado, né, com seus conselheiros, acompanhando as decisões e os encaminhamentos da companhia para o futuro. Além disso, pelo ganho de eficiência que a companhia terá, pela expansão dos seus serviços, ela tenderá a se valorizar fortemente ao longo dos próximos anos na Bolsa de Valores. Nós vamos colocar em ações em bolsa dessa companhia, o Estado vai vender, vai manter 30%, pelo ganho de eficiência, pelo aumento da qualidade da prestação de serviço, ganho, né, a lucratividade que virá pela eficiência do setor privado, essas ações vão se valorizar, e o Estado verá essa sua participação relevante também se valorizar, para que mais à frente, se for da decisão de outro, tomar a decisão, diante do contexto que se tiver lá à frente, fazer uma alienação dessas ações também com outro valor, com outra condição, apropriando ainda melhor resultado para o Estado na venda dessas ações. Portanto, este formato que nós entendemos o melhor, alia a eficiência do setor privado, a eficiência não apenas financeira, né, pela capacidade financeira, pela capacidade de se financiar, de buscar recursos no mercado, mas também a eficiência para reorganizar a companhia e para tomar decisões mais rapidamente, de forma mais ágil para as entregas à população, com a participação do poder público e a influência do setor público em função da permanência de uma participação relevante do Estado, do governo do Estado na companhia. Os impactos serão muito profundos para a companhia e para a população gaúcha. Serão 10 bilhões de reais de investimentos que serão viabilizados para universalizar o serviço de água e esgoto no nosso estado, que sabemos bem tem relevância na saúde das pessoas e no desenvolvimento econômico. Vai ser, inclusive, dentro desse cenário pós-Covid, em que nós todos uma mais rápida
retomada econômica, uma oportunidade de investimentos, esses 10 bilhões de reais, para geração de empregos, porque vai significar, através de uma concessão, alavancar rapidamente dezenas de obras de infraestrutura que vão gerar milhares de empregos no nosso estado num curto espaço de tempo. As obras propriamente ditas de saneamento básico, por si só, já serão relevantes do ponto de vista econômico na geração de milhares e milhares de empregos nas diversas regiões do estado. Vão gerar essas obras também ISS para as prefeituras, arrecadação que vai movimentar, porque contrata-se a prestação de serviços não apenas da mão de obra, mas também de caminhões, de fabricação de tubos e outros itens que vão gerar também arrecadação em impostos. E, além disso, a melhor prestação do serviço, essas obras, a expansão rápida do nosso sistema de esgotamento sanitário vai destravar o potencial construtivo de regiões que têm limites de expansão, como o litoral norte. Nós atuamos fortemente para poder destravar obras da Corsã recentemente, em função de, por exemplo, o litoral norte, sabem todos que estão nos acompanhando, expande fortemente o setor imobiliário, construções, empreendimentos imobiliários, e aí houve uma ação judicial promovida pelo Ministério Público para suspender a emissão de licenças e alvarás de obras em função da não existência de estações de tratamento de esgotos que assegurassem o tratamento de todo esse esgoto que passa a ser gerado em tantos condomínios e novos empreendimentos que são feitos por lá. Então, a construção civil, que é uma área, um setor que gera empregos de forma intensiva, se vê limitada na falta de infraestrutura de saneamento básico. Então, alavancar esses investimentos rapidamente vai também destravar potencial construtivo em diversas regiões, animando a construção civil e empreendimentos imobiliários relevantes que vão gerar outras dezenas de milhares de empregos. Vai dar também essa universalização rápida da coleta e tratamento de esgotos, suporte ao aumento do turismo, porque os nossos mananciais, os nossos rios, lagoas e até as praias de mar aberto, muitas vezes têm problemas de balneabilidade por conta de esgoto lançado in natura, o esgoto sem o tratamento, e aí ficam poluídos, e poluídos não podem ser desfrutados, utilizados, limitando a capacidade de aproveitamento turístico desse nosso patrimônio natural existente no estado. Então, outra oportunidade importante de desenvolvimento econômico se alavanca a partir da expansão rápida de investimentos em coleta e tratamento de esgotos. Além disso, ganhos de sustentabilidade, na melhoria da proteção de mananciais, a diminuição do impacto de futuras estiagens por conta de um plano de segurança hídrica que possa ser levado adiante, para evitar racionamentos em função de quadros de secas, sem falar que todos sabem bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, cada R$1 investido em saneamento economiza R$4 em saúde, uma vez que boa parte das doenças que são atendidas no nosso sistema de saúde são doenças infecto-contagiosas advindas da falta de saneamento. Especialmente nas periferias, a população mais pobre, especialmente a população mais pobre, ao não ter rede coletora de esgoto, o certo seria ter as fossas, mas essas fossas exigem manutenção e, invariavelmente, o que acontece é a ligação direta do esgoto da sua residência naquele canalete, naquele canal, na valeta que está à frente da sua casa, que deveria servir para escoamento pluvial, para escoamento das águas da chuva, e que acaba virando esgoto a céu aberto, expondo crianças e todas as famílias a todos os vetores, os animais, que transmitem doenças para próximo das suas residências. O impacto no IDH e na competitividade, com inclusão social e redução de desigualdade, por tudo que aqui já foi falado, é também bastante relevante. O incentivo à tecnologia e inovação
moderniza-se pela tecnologia, pelos avanços tecnológicos, muito rapidamente, inclusive a forma da prestação de serviços de saneamento. E o Estado, uma empresa estatal, tem muito mais dificuldade de se aperfeiçoar tecnologicamente e rapidamente. E o setor privado tem essa capacidade de se atualizar mais rapidamente, se modernizar mais rapidamente, e toda essa modernização vem, via de regra, com redução de custos, com redução de perdas, redução de custos nas soluções, nos empreendimentos, nos investimentos que precisam fazer, e essa redução de custos, ela é compartilhada com a redução também do custo para o contribuinte, para o cidadão. Além da melhor prestação de serviço, né, ajuda a garantir modicidade tarifária pela eficiência, pelo ganho de eficiência que as tecnologias que rapidamente podem ser incorporadas permitem. Enfim, senhoras e senhores, diante de uma circunstância nova, de novas regras, de uma nova legislação, se impõe para o Rio Grande do Sul, né, encaminhar a privatização da Corsan através deste formato que nós aqui elencamos e visualizamos, que é a abertura do seu capital, venda de ações da companhia, com a venda do controle, com a entrega do controle da companhia, mantendo o Estado com uma posição relevante, mas dando a operação, o controle da companhia para o setor privado, por tudo que já disse, pelo ganho de eficiência, pela capacidade de financiamento, pelo avanço tecnológico, pelo encurtamento dos prazos e também pelo interesse do Estado em não se ver diante de uma situação em que teria nas suas mãos uma companhia de saneamento que não tem mais contratos, porque os verdadeiros donos dos serviços, os que decidem quem vai prestar os serviços, seriam levados nos próximos anos a romper o contrato com a companhia e por não atingimentos de metas, e aí o Estado ficaria com uma companhia que não tem receita e ficaria com todo o passivo. É uma questão de responsabilidade. O prejuízo por eu ter que não considerar a palavra dita lá na eleição de 2018, por mais que eu já tenha aqui explicado, por mais que esteja justificado, acho que suficientemente pela mudança da regra, mudaram as regras, aquela manifestação foi sob outras regras do jogo que mudaram agora com a nova lei, com o novo marco regulatório do saneamento. É natural que venha ataque político, é natural e compreensível que queiram desgastar politicamente o governador, especialmente aqueles que se sentirão atingidos por seus próprios interesses corporativos específicos ou por questões ideológicas distintas aqui. Eu entendo isso e vai me fazer ter que arcar com o prejuízo de um debate sobre não honrar a palavra. Mas esse é um prejuízo individual, que é meu, e que farei todo o esforço no sentido de fazer a população compreender que estamos tomando a decisão. Como não poderia fazer, é para não ter um prejuízo individual ou não me submeter a um debate político sobre o que foi falado e o que agora temos que fazer, acarretar para o Estado um prejuízo gigantesco, um prejuízo na qualidade de vida das pessoas, um prejuízo na dinâmica econômica, a perda de uma oportunidade para investimentos que podem nos ajudar não apenas na melhoria do saneamento, da saúde, da qualidade de vida, mas que podem nos ajudar numa retomada econômica mais rápida, mais célere, mais forte, num curto espaço de tempo, né, e acarretar, sobretudo, um prejuízo para o interesse público, para o Estado, em função de deixar o Estado com um passivo gigantesco de uma companhia que não teria mais contratos com municípios, não prestaria mais serviços, não teria, portanto, mais receita, mas teria todos os seus compromissos a honrar, que teriam que ser honrados pelo tesouro esse que é gerado a partir dos impostos da população e que, ao invés de estar pagando investimentos para melhorar a vida da população, estaria sendo consumido por mais um passivo que teria se criado por o Estado não ter tomado as decisões no tempo certo. O que já acontece no tempo atual, quando temos que arcar com pagamentos no presente de dívidas contraídas no passado,
né, seja porque elas foram contraídas ou porque se deixou de tomar decisões importantes e relevantes no passado no nosso Estado, e hoje a gente paga uma conta e eu não vou, da minha parte, deixar essa conta para o futuro. A responsabilidade se impõe, eu tomo esta responsabilidade, encaminho à Assembleia, esperamos que possa se aprovar rapidamente a retirada da exigência do plebiscito para encaminharmos, então, o projeto de lei que autorizará a privatização da Corsan, que vai regular, vai regrar, disciplinar esta desestatização, e possamos, então, rapidamente encaminhar este tema. Até porque é de interesse do Estado ser rápido neste tema, uma vez que o novo marco regulatório de saneamento não é apenas para o Rio Grande do Sul, é para o Brasil inteiro. E as empresas começarão a olhar para aqueles que primeiro, né, se apresentarem, e os que primeiro se apresentarem vão ter mais disputa, porque as empresas têm apetite aqui para o saneamento. Isso já está dado, falado nos fóruns econômicos, nos congressos que reúnem discussões sobre carteiras de projetos. Há um apetite enorme, né? Ou seja, se há um apetite enorme, ou seja, muitas empresas interessadas, quem primeiro lançar os seus projetos vai ver mais empresas, especialmente num estado como o Rio Grande do Sul, empresas interessadas e, consequentemente, a possibilidade de maior ágio na venda das ações. Maior ágio significa que a disputa vai oferecer em preços maiores. Então, o Estado tem o interesse de sair na frente, porque depois que outros estados do tamanho do Rio Grande do Sul ou maiores fizerem as suas ofertas, fizerem os seus processos, aí essas companhias já estarão comprometidas financeiramente com outras compras que fizeram, e aí teremos menos interesse aqui no Estado, e menos interesse não significa que o processo não se viabilize, mas que com menos interesse, menos disputa, menos possibilidade de maiores ganhos para o Estado. Então, esta é a pressa que o Rio Grande do Sul tem no saneamento, para prestar o serviço, para melhorar a saúde, qualidade de vida, para aproveitar economicamente o que as obras propriamente ditas num curto prazo podem viabilizar economicamente em geração de empregos, na geração de empregos dos outros setores, como o da construção civil, que são afetados, e também para que o Estado extraia o melhor resultado financeiro dessa operação, saindo na frente de outros estados. Era isso que eu tinha aqui a manifestar. Eu quero abrir aqui a palavra rapidamente ao nosso diretor-presidente da companhia, da Corsan, Barbucci, para que possa se manifestar a respeito. Rapidamente, Barbucci, por favor, eu acho que a maior parte já foi dita, mas se quiser colocar algum ponto que não tenha sido explicitado, acho que é importante a tua manifestação. Perfeito. Bom, boa tarde, governador, boa tarde, secretários, deputados, público em geral, e particularmente queria passar uma mensagem para os funcionários e para os colaboradores de negócio da Corsan, dizer que o setor está passando por uma transformação como nunca visto. Isso cria um risco, né, um risco substancial, mas eu acho que está sendo dado aqui um voto de confiança para que a Corsan ela venha a ser uma empresa muito mais forte, se torne referência de fato nacional em saneamento. Eu acho que a gente tem todas as condições para a Corsan liderar, né, sair na frente, se tornar referência. E então, acho que é uma grande oportunidade, já foi colocado todos os benefícios que isso vai trazer para a companhia, para o Estado, para a economia, temas ambientais, sociais, tecnológicos. Estou extremamente convencido da solidez do plano. O plano está baseado numa governança corporativa muito forte. Vamos fazer tudo com muita transparência, obviamente acompanhando aquilo, né, que a Assembleia nos autorizar e cumprir fielmente esse mandato. Mas eu queria passar uma mensagem que é uma grande oportunidade para todos, né, que tenham a atitude de vir junto nessa mudança. O momento, ele é um momento de transformação, as condições estão aí colocadas e o nosso plano acho que é muito sólido e tem todas as condições de ser um extremo sucesso. Basicamente essa era a mensagem que eu gostaria de passar e acho que para o Estado vai ser uma bênção ter uma companhia forte como pode ser a Corsan, livre das amarras que hoje tem uma sociedade de economia mista, né, que como já foi colocado, tem toda uma série de empecilhos que faz com que o atingimento da eficiência ele se dê de uma forma subótima.
Muito bem, nós vamos responder as perguntas que vêm da imprensa. A primeira delas é da Patrícia Comunello, do Jornal do Comércio, que pergunta quanto do capital vai ser levado à Bolsa e se a meta é fazer isso mesmo que não libere o plebiscito. Bom, em primeiro lugar, Patrícia, a retirada do plebiscito é exigência para que possamos avançar no processo da privatização. Sem tirar o plebiscito, não tem a possibilidade de fazermos a privatização, porque teria que fazer o plebiscito, não há qualquer viabilidade de se fazer no curto espaço de tempo, perderíamos já um tempo gigantesco e não poderia ser levada a venda de ações com a entrega do controle, né? E aí perderíamos muito, né? O Estado, se fosse vender 49% das ações, ou seja, o que seria permitido, né? Sem autorização legislativa, a gente teria uma venda de 49% sem entrega de controle. O apetite é muito menor no setor privado, porque as pessoas comprariam ações de uma companhia que continua sendo gerida pelo poder público com todos esses problemas de eficiência que aqui a gente tratou. E aí é pouco interessante, o Estado extrai pouco resultado e não melhora e não aproveita a oportunidade de melhoria de performance para os investimentos com tudo aquilo que foi tratado aqui. Então eu quero também aqui que o Barbucci possa explicar aí sobre este modelo, né, que eu já falei aqui, Barbucci, que nós consideramos na hipótese que confio, teremos na Assembleia o acolhimento para encaminhar todo o processo legislativo que nos autorizará a fazer este processo, e o que é que o Estado projeta. Isso ainda está sendo modelado, isso ainda vai ser, né, ajustado, mas o que se projeta é, como eu falei, a permanência do acionista de referência e a entrega do controle das ações. Por favor, Barbucci, para explicar isso mais detalhadamente. Perfeito. Bom, nós já estamos encaminhando aí o projeto de abertura de capital, né, o IPO da Corsan. Aliás, em breve a gente deve anunciar a conclusão da nossa entrada no mercado de capitais de renda fixa, né, através da emissão de debêntures de adicionais de infraestrutura, 600 milhões. Né? A gente vai dar mais detalhes dessa operação, mas acho que posso antecipar que demonstrou inequivocamente, né, o apoio do mercado ao nosso planejamento, uma confiança muito forte no plano que a gente está estruturando e comunicando, né? E no caso do IPO, nós miramos concluir a operação em outubro desse ano. Essa operação ela vai ter um componente de aumento de capital, que é o que a gente chama de oferta primária, né? São novas ações sendo emitidas. O volume dessa emissão, a gente estima da ordem de R$1 bilhão, né? Isso tem a ver com o nosso plano de negócio, né? Para que haja um equilíbrio entre geração de receita própria, captação de recursos terceiros e capital social reforçado através dessa emissão. E depois vai haver um espaço para uma venda de ações, né? Ações, lembrando que hoje o governo do Rio Grande do Sul ele tem 99,99% do capital da companhia, e aí, então, dependendo do nível do valor da companhia, né, da avaliação, essa avaliação é função de várias questões, né, mas basicamente a essência do valor da companhia tem a ver com os seus contratos e tem a ver com a sua perspectiva de rentabilidade. Então, o que a gente está fazendo aqui é preservar os contratos, né, a gente vai ativar os contratos todos dentro do prazo do novo marco, né, obviamente sujeito às discussões com os prefeitos, mas eu tenho confiança que o que a gente vai levar para os prefeitos vai ser algo bem recebido, né, e depois a gente vai transmitir ao mercado a nossa capacidade de aumentar a eficiência da companhia, né, maior geração de caixa, maiores margens, e com isso maiores receitas, novos negócios, por que não, né, eu acho que a companhia também é importante colocar, né, a Corsan, ela tem uma estratégia defensiva nesse momento, mas a gente tem a ambição, sim, de entrar em novos negócios, a gente tem a ambição de servir novos municípios, potencialmente entrar, inclusive, em novos estados, né? Tudo a seu tempo, né? Não vamos precipitar, vamos primeiro ter certeza que a nossa casa está super bem arrumada e que a gente está entregando tudo aquilo que
nos comprometemos, não vamos nos comprometer com nada que a gente não tenha convicção de entregar, certo? Mas o desenho da nossa operação, da IPO, vai ser dessa forma como mencionei, e temos todas as condições de concluir essa operação até outubro desse ano, tendo aí as aprovações necessárias e o suporte da Assembleia Legislativa e do nosso colegiado. O Vitor Rosa, da Rádio Gaúcha, perguntou quando que o governo estima que ocorrerá de fato o IPO. O Barbucci aqui já antecipou. Tudo isso depende do andamento na Assembleia Legislativa. Agora, também, além do andamento na Assembleia Legislativa, existem as janelas de oportunidade no mercado de capitais para que isso seja operado, né? Ou seja, outubro é o que nós miramos, e existem janelas de oportunidades, então a gente também tem que ter, nossa preocupação é com um andamento célere na Assembleia, guardados, claro, evidentemente, o cumprimento dos prazos, dos processos, das discussões necessários, depois cumpre-se toda uma tarefa de acompanhamento junto dos órgãos de controle, né, necessários aí para que esse processo seja feito de forma consistente, e estimamos, né, a possibilidade de em outubro estar levando a IPO. Além do R$1 bilhão da capitalização, os valores desta oferta secundária, aquela que vai gerar para o Estado o retorno, né, ainda são difíceis de aferir, né, a gente nunca leva isso a efeito, porque se nós não podemos precificar aqui, né, prematuramente, precipitadamente, aquilo que ainda todo um processo de modelagem fará e que, né, vai ser especialmente na disputa a possibilidade do ágil, né, o maior ágil possível na venda das ações, podem gerar resultados expressivos para o Estado, importantes para o Estado, e ainda isso tudo será estruturado pela frente. A Rosane de Oliveira pergunta como fica o débito com a Fundação Corsan e o plano previdenciário, que é considerado defasado do ponto de vista atuarial. O que garantiria o interesse do setor privado com esses passivos que incluem um índice tão alto de comprometimento com a folha de pagamento? Então, Barbucci, por favor. Perfeito. Bom, o nosso compromisso, né, com a Funcorsan, né, a Corsan como patrocinadora, está devidamente registrado no nosso balanço. Então, é uma obrigação que a gente tem e uma obrigação que a gente vai honrar, né? O que existe, sim, né, é que a Corsan ela tem ainda um plano de benefício definido, né? Isso aí não existe mais no mercado, né? E a gente está trabalhando para fazer a migração, dando alternativa aos funcionários que passem para um plano de contribuição definida, que é algo que está muito mais alinhado com as práticas de mercado, inclusive em benefício aí dos próprios trabalhadores, porque o plano de benefício definido, né, ele, em função dos compromissos que vão aumentando, né, acima da capacidade de rendimento dos fundos que estão apartados para a cobertura desses benefícios futuros, né, eles exigem contribuições progressivas, não só da companhia, mas também dos funcionários. Existe uma contribuição paritária. Então, a gente está em estágio avançado aí dessa modelagem, vamos levar isso para que os funcionários tenham um entendimento claro. Já se sabe, né, já está colocado isso, não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui, certo? Mas agora é uma questão de implementar, e a partir daí a gente tem um plano mais sólido, né, que permita aí uma visibilidade melhor para a companhia, para o mercado e para os próprios funcionários também. O Pedro Garcia, da Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul, pergunta qual o impacto direto sobre os contratos com os municípios que estão em vigor. Esses municípios têm contratos de programas, né, sob aquela lógica anterior, que se era permitido, que estão agora proibidos. Isso é importante até ser ressaltado aqui, é um dos pontos fundamentais, que até não mencionei antes. Os contratos de programa são os contratos que eram feitos justamente pelos municípios por dispensa de licitação com a companhia. E a lei federal, com a Corsan, por ser uma companhia pública, estatal, agora esses contratos estão proibidos,
né, esses tipos de contratos. Por exemplo, né, tem contratos que a Corsã tem, que tem 9 anos de validade, né, e no momento que expirarem, a Corsã teria que participar de um processo licitatório. O prefeito não pode mais fazer a renovação com a Corsã diretamente. Então, o contrato de programa está proibido, e aí passa-se a uma revisão, né, renegociação dos contratos com os municípios, que o Barbucci aqui pode explicar também melhor. Perfeito. Bom, primeiro acho que é importante colocar o seguinte, né, o nosso prazo médio dos contratos atual da Corsã, né, ponderado pelo faturamento, é de 26 anos. Então, isso aí para uma empresa de infraestrutura é uma condição muito positiva, tá? O problema, na realidade, é a questão do não cumprimento das metas, tá certo? Então, assim, os contratos, eles estão vigentes, né, na nossa visão, continuam em vigor. O que a gente tem que ter certeza, né, é que esses contratos, eles vão permanecer vigentes daqui para frente. Por quê? Primeiro, o marco, ele determina que até março de 22 a gente tem que aditivar esses contratos todos, né? Então, a gente tem que colocar tudo que estava previsto no marco, que é a questão da universalização da coleta de esgoto, a questão 99% de água, a questão de redução de perdas, a questão de melhoria de nível de serviço, tudo isso vai ter que estar nos contratos, né? E a gente vai ter que demonstrar capacidade econômico-financeira de cumprir fielmente esses compromissos. Então, o que aconteceu no passado, né, é que vários contratos, eles não tinham regras muito claras, né, contrato de programa, né, e aí as entregas acabavam não acontecendo, atrasando e tal, isso tudo ia sendo ajustado, né, em negociações específicas ou ficava meio aberto. Isso não dá mais para acontecer, né. Então, a gente tem que agora, e está procurando, né, a partir de agora, com mais ênfase, todos os municípios, vamos colocar a nossa proposta de ativação desses contratos, colocar claramente tudo que a Corsã vai fazer, quando, né, de que forma, né, e para todas essas condições, a Corsã ela vai ter um prazo, né, e vai ter metas muito claras de cumprimento. Então, assim, o que a gente está fazendo agora é trabalhando para que a companhia ela tenha totais condições de cumprir 100% aquilo que ela se compromete. Não vamos nos comprometer com nada que a gente não vai cumprir, e esse é o grande ponto relativo aos nossos contratos. E aí, depois, governador, assim, tem questões específicas, né, que para municípios onde a gente tem prazos de contrato relativamente curtos, né, existem aí regras que a gente pode, sim, trabalhar para ajustar os nossos planos de investimento para que eles sejam compatíveis com a necessidade de investimento que a gente tem que realizar nesses municípios. Muito obrigado. Marta Watanabe, do Valor Econômico, pergunta: a PEC para derrubar o plebiscito pode retirar também a obrigatoriedade do plebiscito para o Banrisul? O governo gaúcho seria a favor disso? Marta, a PEC ela é de autoria de um deputado, o deputado estadual Sérgio Turra, e ela trata da retirada da exigência de plebiscito para todas as estatais. A lógica e eu concordo com a lógica dela, que a decisão sobre a venda de ativos do Estado não deve ser levada a uma discussão em plebiscito, porque ela envolve uma complexa análise de oportunidade de negócios, de situação fiscal, da situação financeira das empresas, dos seus passivos, né, e de, enfim, conseguir compreender momento, oportunidade, situação do setor, essas mudanças de legislação, por exemplo, né, essa dinâmica econômica. Fazer um plebiscito, em primeiro lugar, leva tempo, é difícil de fazer, né, custa, inclusive, recursos para serem feitos, e ainda leva a uma discussão ampla com a sociedade, muito mais centrada em discursos ideológicos e discursos apaixonados, por um lado, do que efetivamente uma discussão de oportunidade técnica sobre os assuntos. Então, eu entendo que a decisão sobre venda de ativos deve ser feita pelos deputados, que recebem delegação dos
cidadãos para decidirem em seu nome, e, como digo, são inclusive remunerados por isso, né? Eles recebem justamente um salário porque eles se dedicam sobre esses temas, porque eles têm a sua... devem ter a sua atenção voltada para estudar planilhas, balancetes, regras, e entender o contexto e tomar as decisões munidos dessas informações em nome do povo gaúcho. Essa é a lógica da existência da representação. E por isso, eu entendo, né, que a retirada do plebiscito deva se dar sobre as outras empresas também. Mas quero deixar claro que o governo do Estado está encaminhando, né, e é por isso que isso aqui é muito importante. Poderia simplesmente o deputado estar fazendo lá o pedido da preferência para a votação na CCJ desta PEC, do relatório, e o governo nem precisaria estar se pronunciando aqui e só aproveitar depois, lá na frente, fazer o encaminhamento da privatização, como nós estamos dizendo. Mas não, o nosso caminho sempre foi da transparência, clareza, né, sem surpresas, e por isso nós estamos aqui dizendo o que é que o governo está observando e pretende fazer. O que o governo pretende fazer é, em primeiro lugar, acelerar o processo da votação desta PEC. Ela retira o plebiscito para todas as companhias, mas a companhia que o Estado está encaminhando efetivamente para a privatização é a Corsan, porque a Corsan está submetida a um marco regulatório de saneamento que foi aprovado e que gera urgência, urgentíssima de definição sobre a sua governança, sobre a forma como ela se organiza, e que, se não for urgentemente resolvido, poderá significar para o Estado um passivo, né, com uma companhia desestruturada, sem contratos, né, o serviço é público, dos municípios, os contratos, enfim, tudo que eu já expliquei aqui. Então isso dá urgência para esse encaminhamento em relação à privatização da Corsan. O Banrisul, o governo não tem perspectiva de encaminhamento à privatização, embora, né, seja um debate que se imponha no curso do tempo para o futuro, não para este governo. Não para este governo, o nosso governo não pretende fazer esse encaminhamento, mas se impõe diante também da profunda mudança da realidade do setor bancário, do setor financeiro, a partir do crescimento aí, né, dos bancos digitais e de outras lógicas de operação financeira que vão afetando decisivamente a operação do sistema financeiro tradicional, como se conhece, né? Então, mas essa é uma discussão que fica mais para frente. O que o Estado precisa resolver agora é a Corsan. Nosso governo já se debruçou sobre muitas quebras de paradigmas, né? A venda da CE, a venda da Sulgás, a venda da CRM, o fim da EGR, uma companhia estatal de operação de pedágios de rodovias. Estamos fazendo a concessão para a iniciativa privada de todas as rodovias que são operadas por essa companhia estatal, e vamos acabar com a companhia estatal de operação de rodovias e conceder outras rodovias ao setor privado. Para dentro da máquina pública, revisão de planos de carreiras de professores, de militares, estruturas previdenciárias que foram revistas. A gente acaba de aprovar também uma mudança na contribuição previdenciária dos militares. Aliás, fomos o único estado brasileiro que não se curvou a esta a tentativa de imposição de uma quebra de isonomia no sistema contributivo entre civis e militares promovidas pelo governo, né, que gerou uma situação em que os estados, a maior parte dos estados se inclinou a isso, e tem os civis contribuindo de uma forma, os militares contribuindo com menos do que os civis. Aqui no Rio Grande do Sul, nós acabamos de aprovar, na semana passada, a lei da contribuição previdenciária dos militares com isonomia. Todos os militares contribuindo da mesma forma como os civis, de 7,5% a 22%. Né? Então, o Rio Grande do Sul já tem quebrado tantos outros paradigmas que são sempre por ordem de prioridade analisados e encaminhados, e como eu disse, o Banrisul acaba, né, não entrando nesta oportunidade. A Corsan para deixar muito claro o que nós estamos encaminhando aqui, embora, né, a PEC possa se debruçar, como já se debruça, sobre também a retirada do plebiscito para a venda do Banrisul. A última é do Rodrigo Jankowski, da Folha Cultural de Esteio,
Pergunta: confirmando a privatização, os funcionários da Corsã serão realocados obedecendo que tipo de critérios? Então, também vou pedir aqui ao nosso presidente da companhia que pode, né, explicar a lógica do funcionamento, que se assemelha aos outros processos de privatização, mas que pode ser abordado aqui por ele. Por favor, Barbucci. Perfeito. Bom, a Corsã tem aproximadamente 5.700 funcionários e tem um desafio enorme pela frente, né? Então, o que eu tenho convicção é que existe espaço para todos, né, que tenham interesse, né, de embarcar nesse projeto, que é um projeto de transformação, né, de trazer a companhia realmente para um patamar diferenciado, buscando excelência. Então, assim, todos que tenham essa atitude vão ter não só espaço, como vão ter oportunidade de desenvolvimento profissional, crescimento, satisfação pessoal. Então, assim, a gente precisa de gente qualificada, né? E aqui eu queria colocar, assim, o que eu acho que é um grande voto de confiança nessa modelagem, quando a gente compara com outras situações, né, em que, vamos pegar o caso da SEDAI, né? Ali está sendo concessionado, né, o coração do negócio, né? Isso vai ser operado por terceiros, e a companhia vai ficar uma companhia esvaziada, né, com escopo muito restrito, né? O que a gente está colocando aqui para a Corsã é completamente diferente. A Corsã, assim, essa modelagem nossa, ela traz uma flexibilidade na gestão, né, tendo aí, né, outra vez o apoio da Assembleia, a gente sairia da questão do regime de sociedade de economia mista, né, que nos amarra em vários temas, e com isso a gente tem uma oportunidade excepcional de oferecer oportunidades não só para os nossos funcionários, como também os prestadores de serviço, né, toda a indústria de mão de obra, de construção civil, serviços terceirizados aqui do Rio Grande do Sul, né. Então acho que isso é uma grande oportunidade e é um grande voto de confiança que está sendo colocado para a Corsã. E, finalmente, eu queria colocar, em relação ao que foi mencionado de outubro, né, essa é uma data que eu tenho convicção que ela é viável do ponto de vista dos procedimentos aí de mercado, expressão da companhia, mas, obviamente, ela tem que ser, né, trabalhada de acordo com as aprovações da Assembleia e também, obviamente, do acompanhamento de todos os órgãos de controle, né. A gente vai fazer, como não poderia ser diferente, tudo dentro da maior transparência, mas eu acho que a gente tem que ter uma meta para perseguir, acho que é uma meta viável, né, e como já foi colocado, eu acho que cada dia que a gente deixa de cumprir uma entrega no prazo e não consegue acelerar uma questão aí de avançar no nosso tratamento de coleta de esgoto, melhoria de qualidade de serviço, eu acho que é algo que a população ela deixa de ter esse benefício, então acho que a gente trabalha na linha de cada dia conta. Perfeito, muito obrigado. Acho que todas as informações mais importantes aqui já foram passadas. Como eu disse, é um processo inevitável, e se é inevitável, tem que ser para já. Não tem por que adiar aquilo que é inevitável, que só pode significar, se for adiado, perdas, prejuízos para todos. A gente, por isso, faz esse encaminhamento junto à Assembleia, trabalhando para que, o mais rápido possível, a Assembleia possa fazer as suas deliberações e nós possamos fazer os encaminhamentos deste processo de abertura de capital, com a entrega do controle, né, tornando o Rio Grande do Sul um estado que se abre também no seu setor de saneamento para viabilizar investimentos robustos, que sem dúvida nenhuma vão ter muito impacto positivo na vida dos gaúchos, das gaúchas, tanto do ponto de vista econômico, na movimentação econômica, quanto, evidentemente, do ponto de vista sanitário, por conta das melhorias da qualidade de saneamento que virão desse processo. É isso, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado que acompanha aqui. Até uma próxima, um abraço.